Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carolina, sou estudante de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu vim apresentar o trabalho Implantes Ósseo-Integráveis e o papel das proteínas no espaço de osteocondução, que foi orientado pela professora Aline Post, Departamento de Prótese e Materiais Dentários da Faculdade de Odontologia da UFRJ. E nessa apresentação faremos as seguintes abordagens: introdução do tema, objetivos e metodologias, resultados, discussão e a conclusão. Quase 1.000 toneladas de biomateriais à base de titânio são utilizados em todo o mundo durante todos os anos, como implantes ortopédicos e dentários, principalmente o titânio, conhecido como titânio comercialmente puro. Com relação à odontologia, esses implantes eles estão entre os biomateriais que mais apresentam biocompatibilidade com os tecidos periodontais, o que permite a implantação do material sem provocar, na maioria dos casos, uma resposta de corpo estranho. Devido a uma cascata de eventos, as células não interagem diretamente com a superfície do implante, mas a interface é fortemente mediada e controlada por proteínas adsorvidas e desde a época da década de 70 há um esforço para o entendimento sobre esse processo de adsorção. Isso porque esse processo de absorção trata-se de um fenômeno que é complexo e que envolve diferentes tipos de interações, proteínas e substratos, e é influenciado por vários fatores diferentes que dependem das características da superfície e do ambiente químico ou biológico. Por isso, apesar de não ser comum, a incompatibilidade pode ocorrer, porque as respostas das células e a osso-integração nos dispositivos de implantes são fortemente dependentes da zona de interface corpo-biomaterial. É de extrema importância entender quais as características da superfície dos biomateriais e como elas influenciam a formação da camada proteica. E nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi apresentar o processo de adsorção de proteínas em implantes ósseo-integráveis, destacando as principais proteínas que participam desse processo. E para isso foi realizada uma busca na base de dados, foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados Medline, via PubMed, Cielo e Google Acadêmico, com as combinações de palavras-chave titânio, implantes dentários, absorção de proteínas, biomateriais e interações celulares, sendo estabelecidos como critérios de inclusão artigos publicados de 2001 a 2021 dos idiomas português e inglês disponíveis na íntegra em meios eletrônicos. Foram usados como critérios de elegibilidade as seguintes questões: características dos implantes de titânios dentários, processos envolvidos na osso-integração dos implantes de titânio, processos de absorção de proteínas envolvidas na implantação e afinidade de titânio por proteínas e integrações de proteínas substrato. Dos resultados obtidos por essa busca, 27 artigos foram incluídos, sendo o restante excluído por não estarem dentro dos critérios de inclusão e elegibilidade. Como apontado anteriormente, o processo de osso-integração do implante é mediado por uma série complexa de eventos incluídos na resposta imune, que são desencadeados assim que o tecido é danificado durante a cirurgia. O que acontece quando uma superfície entra em contato com uma solução contendo proteína é ditado por uma infinidade de fatores. A superfície do implante ela é imediatamente coberto por uma camada de molécula de água e por cima dela a camada de uma proteína, uma camada de proteína que é dissolvida logo nos primeiros minutos e que é substituída por outras proteínas. As proteínas participantes do processo de osso-integração foram classificadas em 7 grupos principais. Algumas proteínas elas recebem um maior destaque, são elas a integrina, a fibronectina e a vitronectina. E é importante destacar também que as células exibem locais de ligações específicas para certas proteínas e suas atividades podem ser aumentadas por aquelas absorvidas na superfície do material. A fibronectina, por exemplo, pode ativar a célula alfa-5-beta-1, integrinas, através de um domínio de ligação arginina, glicina e ácido aspartico, que também está presente na vitronectina. E além disso, o aumento da moleabilidade levou a uma absorção mais alta da laminina, e, consequentemente, uma maior adsorção, uma adsorção melhorada das células por meio das integrinas. Entendendo um pouco o processo químico que ocorre de acordo com as características da superfície, as propriedades da proteína e até mesmo os parâmetros de solução, a adsorção de proteínas pode ser conduzida por ligações hidrofóbicas, atrações eletrostáticas ou forças fracas, como
van der Waals. E nesse sentido, as interações hidrofóbicas são fundamentais para manter a estrutura terciária da proteína, e isso ocorre porque quando uma proteína é dissolvida em um solvente polar, por exemplo, os resíduos de aminoácidos apolares têm a tendência a interagir entre si, mas no interior da proteína, o que limita a interação com o solvente, que é polar. Então, quando a gente pensa no reverso, os resíduos hidrofílicos eles são expostos na superfície da proteína. Então, se uma proteína se aproxima de uma superfície hidrofóbica, por exemplo, o que vai acontecer é que o equilíbrio das interações proteína e solvente e intraproteínas é interrompido. E os resíduos hidrofóbicos que estavam no interior dessa proteína podem interagir com a superfície hidrofóbica. Portanto, as interações hidrofóbicas são as principais forças motrizes de absorção de proteínas da superfície hidrofóbica. E nessas figuras nós podemos observar essas interações proteicas em escala micro, como na parte de cima, e na escala nano, como no caso de baixo, o que possibilita até mesmo ver com maiores detalhes algumas dessas proteínas principais, essas interações. Aqui mostramos a composição do que foi achado dentro de um estudo de revisão sistemática que definiu o que foi encontrado de proteínas presentes e as suas principais classes e distribuições. Como dito anteriormente, a absorção de proteínas envolve diferentes tipos de interação proteína-substrato. E o que descreve inicialmente como e qual a ordem que essas diferentes proteínas farão a adsorção a partir de monocamadas é o efeito Vroman. E a partir do entendimento sobre as proteínas, a adsorção proteica, é importante a gente destacar a característica do principal biomaterial, né, que são os biomateriais à base de titânio, e como eles podem influenciar nesse processo. O titânio, por ser um elemento muito reativo, ele não existe na sua forma metálica na superfície, ele é oxidado e a sua superfície é coberta por uma fina camada de óxido, que o principal óxido envolvido é o óxido de titânio, que é altamente hidroxilado. Essa camada confere estabilidade química, inércia biológica e resistência à corrosão da superfície. A afinidade de titânio pela proteína ela é já bem descrita na literatura. Os materiais à base de titânio eles podem interagir com diversas moléculas. Em comparação com outros metais como ouro, platina, irídio, o titânio ele absorve uma maior quantidade de proteína plasmática. Só que vale apontar também que existem parâmetros externos que afetam essa absorção proteica na superfície do titânio. E aí envolve o envelhecimento e armazenamento, a contaminação das superfícies de titânio, valor de pH, temperatura e até mesmo os íons em solução plasmática, a concentração de proteínas no plasma. Aqui é possível a gente observar um vídeo em escala macro sobre o processo de implantação. E é importante destacar que um momento após a implantação em escala nano, ocorre a formação de uma matriz provisória no espaço entre o periósteo e o implante, chamado de espaço de osteocondução, que é responsável por subsidiar um ligamento proteico osteocondutor para que as proteínas assumam o papel de proporcionar as interações entre célula e implante. E por isso, portanto, é conclusivo apontar que a adsorção de proteínas é uma etapa fundamental na interação de biomateriais implantáveis, como titânio e ligas de titânio, com o ambiente biológico. O resultado positivo ou negativo dessa interação do tecido de implante depende da interação entre corpos e superfície do implante, e a forma como as células e as bactérias aderem, proliferam e competem é fortemente ditada pela camada proteica que se forma na superfície do dispositivo nos primeiros minutos após a implantação, e devido a essa enorme variabilidade, realmente ainda se precisa, não é totalmente explicação única, não é totalmente consensual sobre a adsorção do titânio, e precisa de mais estudos, um maior aprofundamento com relação a esses estudos, para ficar mais elucidado. E esse foi o nosso trabalho, aqui estão as referências bibliográficas. Eu agradeço muito a atenção de todos, estou aberta a dúvidas. Obrigada.